E aí pessoal, Renato Limão. Eu sou o Flávio Ferola. Balelas Corporativas. E hoje, Flávio, com um convidado mais do que especial. AJ Limão, professor, consultor de empresas, autor de diversos livros em liderança, negociação, está aqui hoje para bater um papo com a gente. Ok, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Vamos falar aqui de um assunto eleito pelo Balelas Corporativas. Vamos falar sobre o profissional ansioso. Profissional ansioso é o tema do Balelas de hoje. A ansiedade é muito discutida na família, no meio social, mas ela também existe no mundo corporativo. Me fala uma coisa, Limão, você é um cara ansioso? Olha, acho que todo mundo tem um pouco de ansiedade. E de vez em quando, é claro que eu sou um pouco ansioso, sim. Eu acho que todo mundo vai ter, em alguns momentos, um pouco de ansiedade. É isso, professor? É isso. A ansiedade faz parte da nossa vida. As pessoas têm ansiedade em qualquer situação. Por exemplo, numa apresentação de um tema, numa reunião, numa palestra e assim por diante. Então, temos muitos profissionais que em momentos do início da sua apresentação sentem ansiedade. O que causa ansiedade? A ansiedade é um desarranjo que ocorre na sua mente, no caso, falando mais em questões psicossomáticas, que traduz muitas vezes também no físico, o excesso de atividade da pessoa, ou traduz nos seus movimentos psicossomáticos, onde ele traduz aí em ações excessivas, ou até em preocupações. Esse desarranjo pode traduzir em algumas coisas físicas, por exemplo, o excesso de ir ao banheiro, ou então, no caso psicológico, o pigarro, a pessoa gagueja ou dá um branco. Então, podemos dizer que a ansiedade interfere no comportamento. Interfere no comportamento, isso é natural, somos seres humanos, e isso ocorre naturalmente em qualquer situação. E a ansiedade é só o aspecto negativo ou ela pode contar a favor do profissional também? Não, conta a favor. Um pouco de ansiedade é fundamental, porque faz com que você fique atento naquilo que você vai apresentar, naquilo que você vai fazer. Então precisamos dessa ansiedade, dessa adrenalina interna para você poder traduzir depois de realização na condição de uma reunião, na condição de um trabalho, na condição de uma apresentação e assim por diante. Ela é importante. Agora, professor, me explica uma coisa. Como é que a gente identifica um profissional ansioso dentro da empresa? Você identifica, como eu disse, pelo excesso de atividade física da pessoa, por um cacuete que a pessoa tenha, por um sinal qualquer que a pessoa tenha, no sentido até de nervosismo, por exemplo, mexer muito no nariz. Tem pessoas que fungam, estão falando e de repente puxa o ar rapidamente e tal, você percebe isso. Pelo excesso de movimento nos papéis, nas mãos dele, ou pessoas que fazem movimento repetido, você identifica de diversas formas. Essas são as mais comuns e mais fáceis de você identificar. E tem aquele ansioso que se controla, aquele ansioso que sente ansiedade, aquele frio na barriga, como eu, por exemplo, e procura me controlar em qualquer situação que você tenha essa ansiedade. Se você souber dominar, se você souber trabalhar, ela pode não ser percebida pelas pessoas. E é nesse ponto que ela joga a seu favor. Exatamente. Que você se prepara para aquele momento de ansiedade. Exatamente. Quando você tem esse domínio, você sabe que você tem ansiedade, mas você procura se dominar. De um modo geral, o profissional é ansioso e é necessário até. E como funciona a ansiedade num planejamento? Quando eu estou planejando, não sei, numa reunião, tem uma sequência de ações, estou fazendo um planejamento com a minha equipe, estou dividindo tarefas. A ansiedade atrapalha nisso? A gente identifica o profissional ansioso nisso? Existe essa tendência de querer atropelar etapas ou alguma coisa assim? Como é que funciona na parte de planejamento estratégico o profissional ansioso? O profissional ansioso ele atropela o processo, Então ele está pensando lá na frente, ele tem uma pressa mental e ele traduz muitas vezes atropelando as pessoas ou as etapas de um projeto. E isso acaba evidentemente causando problemas na execução daquele projeto e, portanto, na entrega do resultado. Bom, a gente entendeu um pouco então sobre o que é ansiedade, como funciona um profissional, como identificar um profissional ansioso, mas e as consequências disso, tanto para a empresa quanto para o profissional? O que isso traz para o ambiente de trabalho, para o dia a dia de trabalho e para o funcionamento de uma empresa? Ok, a ansiedade faz parte da nossa vida, faz parte do profissional, portanto, o importante é que ele tenha domínio sobre essa ansiedade. E também não pode ser um domínio em excesso. Eu, por exemplo,
Se eu não tomar cuidado, eu tenho uma tendência a dominar demais essa ansiedade e pode não passar isso em ação, portanto pode não traduzir em termos de resultado. Então você tem que dosar. A ansiedade é fundamental no planejamento, no pensamento que você tenha de uma execução de uma ação, e você tem que saber dosar para que não seja tanto em excesso para prejudicar o trabalho, como também você dosar demais e você não traduzir isso em ação. É necessário, é fundamental, eu vejo dessa forma, eu entendo assim, eu trabalho isso em mim, então procuro trabalhar essa ansiedade de maneira que ela seja produtiva e canalizada para conseguir resultado. Você comentou em off com a gente, Flávio, fala aí sobre a folha em branco e o criativo ansioso, como é que é isso? Eu estava comentando com eles aqui, eu imagino um criativo ansioso demais. Ele vai atropelar tanto o processo, como o professor comentou com a gente, que ele não vai entregar o melhor trabalho dele. Nunca vai ser a melhor ideia. Nunca vai ser a melhor sempre ideia. Exatamente. E o contrário também, se ele souber dosar essa ansiedade, ele vai conseguir entregar o melhor projeto dele, porque ele vai se preparar para traduzir essa ansiedade num resultado esperado. Né? Uhum. E aí, vocês têm algum exemplo de que vocês podem colocar isso na prática ou que já passaram por essa situação? Professor, eu vivi uma situação dessa mais de uma vez já. Eu controlo muito a minha ansiedade também. E aí, num determinado projeto, a equipe ansiosa e eu tendo que controlar aquilo, eu controlei a minha ansiedade e quando eu percebi, eu estava passando uma certa apatia. Eu fiquei até com receio da equipe entender que eu não estava tão comprometido com o projeto quanto eles. Você controlou tanto que se isolou do resto da sua Eu me equipe. isolei, eu estava fora do contexto ali. E eu acabei botando, eu liberei um pouco dessa ansiedade para dar o tom correto para que eles desenvolvessem o trabalho. É um bom exemplo, não é? É isso aí mesmo. Nós sentimos isso na prática, no dia a dia, e é exatamente isso que você sentiu. Essa apatia prejudica o resultado. Exatamente. Então temos que colocar um pouco de adrenalina. E a ansiedade ajuda nesse processo. O Exatamente. que você pode falar para o profissional ansioso que está vendo baladas corporativas agora? Basicamente é o seguinte, você sabe aquilo que você está fazendo, você tem consciência, você é um profissional, tem competência para isso. Se prepare muito, mas depois esquece, deixa fluir, ok? Deixa fluir, está instalado na sua mente, você vai naturalmente fazer aquele trabalho. E não se preocupe se não está no roteiro daquilo que você queria, vai ficar mais interessante até, ok? Deixa fluir. Como aquela história do César, né? Lá atrás, quando estava justamente na Guerra Civil, invadindo Roma, tudo que ele tinha que fazer, ele fez até chegar no rio Rubicão. A partir dali ele disse, a sorte está lançada, ou seja, o que acontecer já está planejado, vai fluir, vai acontecer, e como aconteceu na história e acontece no nosso dia a dia, nós conseguimos realizar isso. E você é ansioso? Você já encontrou profissional ansioso na sua empresa? Comenta com a gente, compartilha isso que é importante. Isso aí. Quem quiser também conhecer o trabalho do professor AJ Limão, os links para o site, Facebook, enfim, seus contatos nas mídias sociais vão estar aqui na descrição do vídeo. Obrigado, pessoal. Por favor, discutam com a gente. Se gostaram, curtam, compartilhem esse vídeo e até a próxima semana. Obrigado, professor. Obrigado a vocês, Obrigado pela professor. oportunidade. Obrigado, pessoal. Até semana que Sucesso vem, para gente. vocês. Valeu, pessoal.